Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste domingo celebramos na Igreja do Brasil a solenidade da Ascensão do Senhor. Digo na Igreja do Brasil porque, propriamente, esta festa foi celebrada na última quinta-feira, na Igreja como um todo, mas no Brasil se transfere esta solenidade para o domingo, para que a maioria dos cristãos possam tomar parte na celebração desta solenidade. Com essa solenidade, nós contemplamos aquilo que professamos no nosso credo, quando dizemos: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o Evangelho que a Igreja proclama neste domingo da Ascensão do Senhor é de Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. A festa a solenidade da Ascensão do Senhor é um mistério de fé muito profundo e que nos abarca e deve nos envolver numa grande alegria. Um dos prefácios da solenidade da Ascensão do Senhor nos convida a dar graças a Deus, pois, diz textualmente o prefácio, pois o Senhor, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus. E, de fato, São Cirilo de Alexandria nos faz, numa homilia sua, entrever este maravilhamento dos anjos, os anjos que ficam atônitos diante desse mistério de Jesus que sobe ao céu. E São Cirilo nos diz assim: os anjos do céu contemplavam atônitos e maravilhados aquele que ascendia, e assombrados frente ao inovador e inaudito espetáculo, não deixaram de exclamar: quem é esse que vem de Edom, isto é, da terra? Mas o Espírito não permitiu que aquela multidão celeste continuasse na ignorância na ignorância da maravilhosa sabedoria de Deus Pai. Antes, mandou que se lhe abrissem as portas do céu como a Rei e Senhor do Universo, exclamando: ó portas, levantai vossos frontões, levantai-vos antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. De fato, os anjos ficam maravilhados porque com a ascensão de Cristo, ele leva para o céu a nossa humanidade. Por isso, os anjos ficam estupefatos por verem um homem adentrando nas profundezas do mistério de Deus, adentrando no céu. Até então, isso não tinha sido concedido aos homens, mas em Cristo, que assumiu verdadeiramente a nossa humanidade e cumpriu a sua missão de nos salvar, ao voltar para o Pai, ele leva para junto de Deus a nossa humanidade. A humanidade adentra o céu. Cristo, como primeiro homem, então, goza agora da glória de Deus, entra no paraíso e abre para nós também as portas deste paraíso. E o próprio Jesus falou para os apóstolos, antes da sua paixão, do seu mistério pascal, por ocasião da última ceia, de que ele partiria, mas os discípulos deveriam sentir uma grande alegria pela sua partida. Então,
Jesus disse: se me amasseis, vos alegraríeis, porque vou para o Pai. E, de fato, no Evangelho deste domingo, nós vemos aqui, logo depois que Jesus é levado para o céu, eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E por que que os discípulos experimentam esta grande alegria? Mas antes de responder ainda essa pergunta, a própria oração coleta dessa solenidade, ela nos diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois, na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós. Então, olha só, os apóstolos sentem uma grande alegria e a Igreja reza para que Deus também nos faça experimentar um exultar de santa e fervorosa alegria. Por quê? Porque a nossa humanidade foi introduzida na divindade. A nossa humanidade foi elevada para junto de Deus. Cristo, o sumo sacerdote da nova e eterna aliança, entra definitivamente não num santuário feito por mãos humanas, como nos diz a carta aos Hebreus, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. A partir de então, da ascensão do Senhor, da sua entrada no céu, Cristo está sentado à direita do Pai, isto é, a glória e a honra e a divindade, a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho antes de todos os séculos, como Deus consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e da sua carne ser glorificada. Cristo, então, leva para Deus a nossa carne humana, a nossa humanidade. E São Cirilo de Alexandria, numa bela homilia que ele faz sobre a ascensão do Senhor, ele diz assim: de fato, o céu era absolutamente inacessível ao homem, e jamais até então a natureza humana tinha penetrado no puro e santíssimo âmbito dos anjos. Cristo foi o que primeiro inaugurou para nós esta via de acesso e facilitou ao homem o modo de lá subir, oferecendo-se a si mesmo a Deus Pai como primícia dos mortos e dos que jazem na terra. Ele é o primeiro homem que se manifestou aos espíritos celestiais. Então, olha só, São Cirilo ainda continua nos dizendo que as coisas acontecidas de forma especial a respeito de Cristo são comuns à natureza humana como um todo. Se Cristo leva para o céu como homem a nossa humanidade, então toda a humanidade agora pode, unida a Ele, ter acesso ao céu, ter acesso ao paraíso. Por isso, São Paulo nos diz: nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar no céu com Ele. A glória que Cristo experimenta no céu, junto ao Pai, é a glória que também Ele quer partilhar com os irmãos que Ele assumiu nesta terra. Ao assumir a nossa humanidade, nos dizem os documentos da Igreja, Cristo se uniu a cada homem. E ao experimentar na sua humanidade a glória de Deus, a glória do Pai, a glória do céu, Ele partilha conosco esta glória. Por isso também, Ele nos diz que foi para o céu para preparar-nos uma morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar para vós um lugar no céu, e quando eu tiver ido preparar-vos este lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Portanto, Cristo nos abre um caminho novo. E São Cirilo de Alexandria, ele também nos ajuda a entender esse mistério, e ele diz: a dignidade e a glória, propriamente falando, são realidades exclusivas de Cristo, enquanto Filho de Deus por natureza. Mas como Ele assumiu a nossa natureza humana e se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado,
Ele que se sentou à direita de Deus como verdadeiro homem, de alguma maneira comunica a nós a graça da sua própria dignidade. Cristo, que tem a sua carne glorificada, a sua humanidade glorificada junto de Deus, glorifica, de alguma maneira, também a nossa dignidade. Portanto, essa festa da Ascensão do Senhor, ela tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, Cristo leva a nossa humanidade para junto de Deus e nos faz participantes da vida divina. E, em segundo lugar, Cristo, nossa cabeça, sendo glorificado junto do Pai, partilha desta glória recebida do Pai com a Igreja, que é seu corpo. E todos nós, que somos seus membros, participamos desta mesma glória. Portanto, nós estamos ainda como igreja militante, como corpo de Cristo nessa terra, mas, de alguma maneira, nós já partilhamos dos bens do céu que Cristo, que é a cabeça da igreja, já partilha. Ele partilha conosco, ele compartilha conosco da glória que ele já recebe. Portanto, mesmo peregrinos nesta terra, nós de alguma maneira já podemos, num vislumbre, provar as alegrias do céu. Por isso, São Leão Magno também, numa homilia sua a respeito da ascensão do Senhor, ele nos diz: a encarnação é designada aos apóstolos como promoção humana, e os que estavam atordoados pelo anúncio da partida do Senhor são convocados aos gozos eternos, recordando-lhes o aumento de sua própria glória. Jesus diz: se me amasseis, vos alegraríeis de que eu vá para o Pai. Esta ascensão será benéfica para vós, porque vossa humildade é elevada em mim sobre todos os céus para ser colocada à direita do Pai. Ele vos tem unido a mim e me fez filho do homem para que vós possais ser filhos de Deus. Que lindas essas palavras que São Leão Magno coloca na boca do próprio Cristo. Esta ascensão será benéfica para vós, porque vossa humildade é elevada em mim sobre todos os céus, para ser colocada à direita do Pai. Ele vos tem unido a mim e me fez filho do homem, para que vós possais ser filhos de Deus. E, de fato, o segundo prefácio da solenidade da Ascensão do Senhor nos fala desta participação do homem na divindade de Deus. O prefácio diz assim, num trecho: depois de sua ressurreição, ele apareceu a todos os seus discípulos, e à vista deles foi elevado ao céu para nos tornar participantes da sua divindade. E isso é o desígnio de Deus desde toda a eternidade. Deus nos criou para viver na comunhão com Ele. Deus nos criou para participar da própria vida divina. Obviamente, Cristo participa desta glória porque Ele, desde toda a eternidade, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É o Verbo de Deus que partilha com o Pai de todos os seus atributos. Então, Cristo participa desta divindade por ser Deus com o Pai, por natureza. Mas ao assumir a nossa humanidade, ao voltar para o céu, por assim dizer, enriquecido com a nossa humanidade, Ele também nos faz participar da divindade de Deus. A natureza humana agora participa também da divindade. Então, isso também nos é ensinado pelo Catecismo da Igreja, nos números 457 e 460, quando a Igreja reflete sobre o mistério da encarnação. A pergunta clássica, cur Deus homo? Por que Deus se fez homem? O Catecismo da Igreja nos apresenta várias respostas. Então, uma delas é, o Verbo se fez carne para salvar o homem, reconciliando-o com Deus. O Verbo veio na carne para tornar manifesto ao homem o amor de Deus. Em sua encarnação, o Verbo fez-se um modelo de santidade. Mas um dos motivos pelos quais o Verbo se fez carne que o Catecismo apresenta é o seguinte: a encarnação tem por fim tornar o homem participante
da natureza divina. E isso aparece para nós como uma grande promessa na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Justamente aparece aí esse chamado de que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Por isso, Santo Irineu de Leão, ele dizia: o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Tem uma outra citação de Santo Irineu que ele diz assim: o Verbo de Deus veio se acostumar a viver entre os homens para que o homem pudesse se acostumar a viver com Deus, participar da vida divina. E Santo Atanásio, ele diz ainda de uma maneira mais clara, mais explícita, esse mistério da participação na natureza divina quando ele diz: o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Obviamente, Cristo participa da divindade por natureza, porque ele é Deus de Deus, e nós vamos nos tornar deuses, seremos deificados por participação, por uma graça da parte de Deus a nosso respeito que nos quis filhos. Depois, o segundo motivo, então, pelo qual nosso Senhor, ele então se eleva ao céu, é porque ele, como nossa cabeça, quer compartilhar conosco da sua glória. E ele não vai para o céu para se afastar de nós. Então, o primeiro prefácio da solenidade da Ascensão do Senhor diz assim: ele, nossa cabeça e princípio, nos precedeu, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia o seguirmos. Então, Cristo não se afasta de nós. Então, nós devemos pensar o seguinte: no mistério da sua encarnação, Jesus não se afasta do Pai que o gerou ao vir a nós. Ele está sempre unido ao Pai. Mas no mistério da sua ascensão, Jesus não se afasta de nós ao voltar para o Pai, pois ele leva para junto do Pai a nossa humanidade e de lá ele continua a ser o mediador entre Deus e a humanidade. Ele está unido a nós. Por isso, a carta aos Hebreus tem um texto belíssimo que nos fala do sacerdócio de Cristo. E eu quero pegar esse texto para ler para vocês. Vou tomar aqui a Sagrada Escritura. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 14 a 16, nos diz assim: quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente, que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme nossa profissão de fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos, então, com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no tempo oportuno. Olha que belo texto. Porque Cristo entrou no céu, é o nosso sumo sacerdote. Ele faz a ponte entre Deus e a humanidade, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, ele nos atende. Como verdadeiro homem, ele nos entende. E por isso Cristo não é indiferente às nossas orações. Ele é um sacerdote capaz de se compadecer de nossa fraqueza. Por isso, nós devemos nos aproximar com toda a confiança do trono da graça, para alcançarmos misericórdia, para alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Por isso, meus irmãos, assim como os apóstolos, depois da ascensão do Senhor, voltaram para Jerusalém cheios de alegria, nós também devemos nos alegrar, porque a ascensão de Cristo revela aquilo que é o nosso futuro, que será também, se vivermos com Cristo, um futuro de glória. Se com Ele vivemos, com Ele reinaremos. Se compartilharmos esta vida com Cristo, nós também compartilharemos
a eternidade, a vida divina com Ele, compartilharemos a glória com Ele. E isso enche o nosso coração de santa esperança, isso enche o nosso coração de verdadeira alegria, pois nós temos um futuro, nós temos uma glória que nos aguarda e Cristo já está experimentando dela, partilha conosco já nesta terra, mas nos dará ela de maneira plena quando nós estivermos com Ele também no céu, nas moradas que Ele foi preparar para nós na casa do Pai. Que você viva bem, com espírito de fé, esta solenidade da Ascensão do Senhor, com grande alegria no coração. Deus te abençoe.